para o nosso governador eleito 2014-2015, companheiro Silvio César da Rosa, e que dispensa maiores apresentações, que nos falará sobre os 109 anos do Rotary Internacional e os desafios do futuro. Era Maria, presidente do Rotary Clube de Florianópolis. Cumprimento a todas as companheiras, companheiros, visitantes, sejam bem-vindos. Se a companheira me permitir, eu gostaria de fazer a minha fala sentado. Nós passamos um dia complicado. Pode ser? O Google lista mais de 4 milhões de resultados quando se faz uma busca pela palavra liderança. Mas não acredito que haja um único resultado, sequer referente à liderança de um presidente de Rotary. Há muitos estilos diferentes, mas o seu trabalho de liderança, companheira presidente Maria, e demais companheiros, é único. Porque nós estamos lidando com um grupo de rotarianos voluntários e agradeço pelo convite de estar aqui nesse momento. Amanhã o Rotary celebra 109 anos de serviços à comunidade e de momentos maravilhosos de companheirismo e amizade. Isto acontece desde 1905, com a fundação do primeiro clube da cidade de Chicago, Estados Unidos. Vou iniciar a minha fala transcrevendo algumas palavras do idealizador e fundador do Rotary, o advogado norte-americano Paul Eggers, de seu livro autobiográfico intitulado Meu Caminho para o Rotary, cuja tradução do prefácio foi feita pelo nosso saudoso presidente de RI, companheiro Paulo Viriato Correia da Costa. Uma noite, conta ele, fui com um amigo profissional até a casa nos Arabaldes de Chicago. Depois do jantar, uma noite, conta ele, foi com um amigo profissional até a sua casa nos Arabaldes de Chicago. Depois do jantar, enquanto passeávamos pela vizinhança, o meu amigo saudava pelo nome de vários comerciantes que estavam nos seus estabelecimentos. Isto fez-me lembrar a minha aldeia da Nova Inglaterra. Ocorreu então, por que não arranjar em Chicago uma roda de companheiros de diferentes ocupações, sem restrições de política ou religião, com ampla tolerância pelas opiniões um dos outros? Não poderia vir a existir nesse companheirismo um mútuo auxílio? Não agi imediatamente, segundo o meu impulso, mas meses até anos se passaram. Caminhei sozinho, mas por fim, em fevereiro de 1905, convidei 3 jovens homens de negócios para reunirem-se comigo. E expus um plano muito simples de muita cooperação e amizade, sem constrangimentos, tal como havíamos outra hora conhecidos em nossas aldeias.
concordaram com o meu plano. Sylvester Chile, comerciante de carvão, o meu amigo mais íntimo de Chicago, e um dos 3 que primeiro se reuniram comigo. Foi escolhido como nosso primeiro presidente e tem sido um membro permanente do clube. Gustavo Ler, engenheiro de Minas, e Irã Shore, dono de alfaiataria, eram os outros 2, mas não continuaram. Porém, outros que rapidamente se juntaram ao grupo, com entusiasmo, ajudaram a desenvolver o projeto. Crescemos em número e companheirismo, no espírito de auxílio à nossa cidade. Aprendemos quanto tínhamos em comum. Sentimos o prazer em podermos ajudar-nos uns aos outros. Na terceira reunião do grupo, apresentei várias sugestões quanto ao nome de dar ao clube, e entre elas a de Rotary. E esse foi o nome escolhido, visto que nos reunimos nessa altura em rotação, nos nossos escritórios e locais de negócios. Mais tarde, ainda em rotação, reunimos em locais de negócios, hotéis, restaurantes, assim por diante. Começamos como rotarianos e como tal continuamos a ser. No terceiro ano, fui eleito presidente e as minhas ambições, então, eram primeiro desenvolver o clube de Chicago. Segundo, entender o movimento de outras cidades. Terceiro, intensificar o serviço à comunidade como um dos objetivos do clube. O crescimento do Rotary foi incrivelmente rápido. Em 1910 já haviam 15 clubes no país. Foi nesse ano que se realizou a primeira convenção Rotary em Chicago, onde foi criada a Associação Nacional de Rotary Clubes. Estiveram presentes mais de 1.500 rotarianos. Neste ano, 1910, o Rotary cruzou a fronteira do Canadá, com a fundação do clube de Winnipeg. Em 1911, cruzou o Atlântico e chegou à Irlanda, Grã-Bretanha. Em 1902, a organização passou a denominar-se Associação Internacional de Rotary Clubes. A designação Rotary Internacional só foi adotada a partir da convenção de 1922, em Los Angeles. A primeira convenção realizada fora dos Estados Unidos foi a de Edimburgo, na Escócia. Essa convenção teve uma importância extraordinária para os destinos do Rotary. Os delegados decidiram criar uma comissão especial para estudar e estruturar o Estatuto Único, bastante flexível para todos os Rotary Clubes. O presidente dessa comissão declarou: a razão pela qual fomos convocados decorreu do tremendo crescimento do Rotary. Estamos tratando de tornar um grande sucesso em um sucesso ainda maior. Foi o resultado do trabalho dessa comissão e de outras que se sucederam, que foi discutido e aprovado o Estatuto Único do Rotary Internacional. Na verdade, o Rotary caminhava rapidamente em direção a outros países e outros continentes. A partir de certo momento, era o próprio Rotary Internacional que enviava emissários a determinados países para realizarem a tarefa de fundar novos clubes. Em muitos casos, financiava as despesas desses abnegados, construtores de clubes, como fez com o casal Davidson, um rotariano canadense que passou cerca de 2 anos fundando clubes do sul da Europa, Egito, no Sião, na Índia e no Japão. Outro construtor de clubes foi o secretário-geral do RI na época, Charles Perry.
Entre as dezenas de clubes que fundou, está o Rotary Clube do Rio de Janeiro, em 1923, o primeiro do Brasil. Antes de falecer em 27 de janeiro de 1947, Paul Harris pôde ver o Rotary em volta do mundo. Ele nunca exerceu o cargo de presidente da Associação Internacional de Rotary Clubs, ou do Rotary Internacional, mas a sua influência e seus ideais estavam sempre presentes na expansão do movimento. Ele tinha o título vitalício de presidente emérito do Rotary Internacional. É o momento de voltarmos ao relato que fez o próprio Paul Harris no seu livro autobiográfico já citado. São as palavras de Paul Harris. Conquanto o enorme desenvolvimento espacial do Rotary constituía um dos mais interessantes capítulos da história, também o desenvolvimento de seus ideais e práticas de caminhada rapidamente. As ações precederam a palavra escrita. Depois de terem prestado serviços sob múltiplas formas, a palavra servir. Com todas as suas conotações e acepções, foi introduzida no movimento Rotário. O Rotary deixou de ser aquele grupo local reunido na cidade de Chicago para benefício próprio e muita ajuda para se expandir em uma organização de visão internacional, inegável nobreza de fins. A opinião de Paul Harris sobre a sadia influência dos ideais rotários no mundo tinha uma dimensão que precisa ser cultivada, sobretudo nesses momentos em que vivemos. O Rotary escreveu ele. É uma força de integração no mundo, em que as forças de desintegração são demasiadamente preponderantes. O Rotary é um microcosmos de um mundo em paz, um modelo que as nações fariam bem em seguir. A influência do Rotary na opinião pública de 60 países, onde estão localizados nossos mais de 5.000 clubes, tem sido mais eficientes do que muitas pessoas supõem. É certo que o número de sócios é pequeno comparado com a população do mundo, mas o caráter dos rotarianos, de uma maneira geral, e posições que eles ocupam, justifica-se, parece-me, a afirmação que fiz. Qual seria a reação do nosso fundador hoje, com a realidade dos números de hoje? Temos hoje na nossa instituição mais de 1.200.000 rotarianos, espalhados em mais de 234 clubes, agrupados em 537 distritos rotários, em 219 países e regiões. A entrada do Rotary Internacional no Brasil ocorreu com a admissão do Rotary Clube do Rio de Janeiro, em 28 de fevereiro de 1923. Data esta que passou a ser data de aniversário da organização no Brasil. A semente plantada em 1923 pelo Rotary Clube do Rio de Janeiro germinou e deu frutos. Hoje somos 38 distritos e 2.381 clubes, dos quais fazem parte mais de 56.000 rotarianos. No mundo rotário, o Brasil encontra-se em terceiro lugar em seu número de clubes e quinto em número de sócios. Além disso, tivemos duas convenções internacionais que foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro em 1948 e na cidade de São Paulo em 1981. E teremos a terceira convenção entre 7 e 10 de junho de 2015 na cidade de São Paulo. Desde já, convido a todos os companheiros para viver esse momento ímpar de companheirismo em nosso país. Os rotarianos brasileiros ocupam a posição
que ocuparam a posição de presidente internacional foram Armando de Arruda Pereira, 1940-41, Ernesto de Mello, 1975-1976, e Paulo Viriato da Correia da Costa, 1990-1991, todos já falecidos. Devemos manter fiéis as ideias pelas quais lutou Poerres, e não podemos perder de vista a advertência que ele nos deixou na última mensagem que em vida pronunciou, por ocasião do aniversário do Rotary. Disse ele: acredito que os dias pioneiros do Rotary apenas começaram. Há ainda tantas coisas novas a serem feitas, hoje como em qualquer outra época da história. O Rotary deve ser certamente a ser pioneiro e continuará a ver e ser a retaguarda do progresso. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos clubes foram forçados a desativar, enquanto os outros intensificavam seus esforços humanitários, de modo a socorrer as vítimas da guerra. Em 1942, em preparação para a pós-guerra, os rotarianos realizaram uma conferência para promover intercâmbios internacionais de âmbito educacional e cultural, a qual inspirou a fundação da Unesco. De 1945 a 49, rotarianos serviram em 29 delegações na conferência da fundação da ONU. O Rotary ainda participa ativamente da conferência da ONU, enviando observadores aos principais encontros e incluindo em suas publicações tópicos em destaque nas Nações Unidas. A Fundação Rotária é o braço social do Rotary. Foi um marco do futuro do Rotary, criada como fundo de doações em 1917, por Ark Campbell, para fazer o bem ao mundo, e que recebeu o nome pelo qual é conhecida até hoje, em 1928. Como tributo à memória do fundador, Poerres, com recursos da Fundação Rotária, iniciou um programa de bolsas de estudo pós-graduação no ano de 1947-48. Entre os programas da Fundação Rotária, destaque-se a Poli Plus, que nós todos conhecemos e para o qual muitos de nós já contribuímos. Como sua rede mundial de contatos, o Rotary é uma autoridade em serviços voluntários e o primeiro contribuinte do setor privado a participar da parceria global dedicada à erradicação da polio. Desde seu lançamento em 1988, a Iniciativa Global de Erradicação da Polio, liderada pela OMS, o Rotary Internacional, CDC e Unicef, diminuiu em mais de 99% os casos de polio no mundo. Na época, o polio era endêmica em mais de 125 países e mais de 350 mil crianças ficavam paralisadas anualmente por causa dessa doença. Mais de 2 bilhões de crianças foram imunizadas, prevenindo 5 milhões de casos de paralisia e mais de 250 mil mortes. Atualmente temos apenas 3 países endêmicos: Afeganistão, Nigéria e Paquistão. No dia 14 de janeiro de 2014, Liliana e eu tivemos uma emoção incomparável quando foi anunciado, durante a plenária da Assembleia Internacional em San Diego, que exatamente naquele dia faziam 3 anos que a Índia não tinha um caso de polio. A Índia é um país livre da polio. Embora a polio tenha mais visibilidade, os rotarianos de todos os continentes, culturas e campos de trabalho têm reunido para agir em suas comunidades,
e em todo o mundo com o compromisso de alcançar uma mudança duradoura. Com base nestas diversas formas pelas quais os rotarianos vinham servindo, o Rotary, a partir de 2009, concentrou suas ações em 6 áreas de enfoque. Áreas que refletem a necessidade mais críticas e abrangentes da humanidade. São elas: promover a paz e a prevenção e resolução de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, recursos hídricos e saneamento, saúde materna e infantil, educação básica, alfabetização e desenvolvimento econômico e comunitário. Companheiros e companheiras, visitantes, e o futuro do Rotary? O Rotary Clube é formado por pessoas incomuns. E, em geral, são pessoas com inteligência, competência, renda, educação, conquistas acima da média. Seres que agem com objetividade e são bem-sucedidos. Caso contrário, não estariam em Rotary. São executivos, profissionais liberais, administradores, comerciantes, industriais, educadores, entre outros. E mesmo assim, quando convidamos essas pessoas bem-sucedidas, cultas, acima da média, para participarem das reuniões de Rotary, por alguma razão, a tratamos como alunos de escolas primárias. Estabelecemos meta para o desenvolvimento do quadro associativo, que dão elementares, não são merecedoras de atenção. E colocamos nas nossas expectativas muito aquém do que podemos esperar de nós mesmos. Coisas que não faríamos em nossos negócios. Na realidade, se traçássemos metas tão medíocres para o nosso negócio quanto a que traçamos para o Rotary, certamente iríamos à falência. Por que uma pessoa se associa ao Rotary? Pela amizade, pelo estabelecimento de contatos profissionais, pelo desenvolvimento, crescimento pessoal, desenvolvimento e qualidade de liderar, cidadania, conhecimentos gerais, diversão, oratória, cidadão do mundo, assistência durante as viagens, entretenimento, socialização, programas familiares, desenvolvimento profissional, a ética, conscientização cultural, prestígio, associação com pessoas agradáveis, ausência de um credo oficial, a oportunidade de servir. Entre outras palavras, embora seja verdade que o Rotary transforma a vida de pessoas que ajudam, muito ainda mais a vida dos rotarianos. Como vimos, com base nessas 20 vantagens, poucas pessoas se recusariam a associar-se ao Rotary. No entanto, é preciso inspirá-las e convidá-las. Os rotarianos são fãs dedicados do Rotary, mas o Rotary não é o único a ter fã dedicado. A Ayrton, por exemplo, tem fãs que ficam em filas por horas, dias, para comprarem seus novos lançamentos. Os clientes da Ayrton são vistos como pessoas inteligentes e leais aos seus produtos. Apesar de ser conhecida no mundo todo, a Ayrton teve um início bastante humilde. A empresa começou com 2 amigos trabalhando juntos em uma garagem. 2 amigos que queriam levar a tecnologia para as pessoas comuns e que queriam criar produtos de qualidade, inteligentes e com um visual arrojado. E eles conseguiram essas 3 características. Pense sobre o início simples do Rotary. Acabamos de reviver no texto do livro Meu Caminho para o Rotary. Toda a organização tem uma história para contar. Uma história que motiva as pessoas a se juntarem a elas. Uma história que divulga
ao mundo o que essa organização faz. Companheiros e companheiras e visitantes, o Rotary também tem uma história. Essa história já existe há 109 anos. Mas o problema é que não a compartilhamos. Então, se alguém perguntar a vocês qual a história do Rotary, o que torna o Rotary único, que respostas dariam? Se quisermos aumentar o quadro associativo e a viabilidade da nossa organização, precisamos começar a pensar em como contar a história do Rotary e como fazer isso de forma breve, convincente e significativa. O Rotary tem uma rica história e foi isso que nos atraiu para essa organização. No mundo dos negócios, há algo chamado de discurso de elevador. Pense comigo, se um de vocês estiver em um elevador e alguém perguntar: que PIN é esse que você está usando? E você disser: ah, é do Rotary. A próxima pergunta será: o que é Rotary? Todos vocês devem ser capazes de responder a essa pergunta rapidamente. Sua meta é contar uma história do Rotary, de maneira que uma pessoa queira descer no seu andar e não no andar dela, para saber mais, pois o Rotary conecta as pessoas. No Rotary nós entramos em ação e jamais desistimos. E o Rotary inspira as pessoas a fazerem a diferença. Para promover a imagem pública, devemos contar a história do Rotary de forma rápida. Vou compartilhar com vocês algumas histórias que podem usarem. Conte que fizemos e continuamos fazendo para erradicar a polio do mundo. No ano passado, 1 bilhão e 300 mil doses da vacina antipólio foram dadas a 429 milhões de crianças em 70 países, ao custo de 170 milhões de dólares. Mais de 820 mil casas foram visitadas por rotarianos, que protegeram essas crianças contra a paralisia. Essa é uma história de Rotary com a qual as pessoas podem se identificarem. Contem que os rotarianos estão fazendo para tratar de problemas como fome, saúde precária, falta de água e analfabetismo. Mencione fatos. Por exemplo, 45% da população mundial vive na faixa da pobreza. 13 milhões de pessoas morrem de fome anualmente. 1 bilhão de pessoas dormem com fome todas as noites. Se analisarmos a área de saúde especificamente, 1 bilhão de pessoas não têm acesso à assistência médica. A OMS relata que 2/3 das crianças que morrem anualmente poderiam ser salvas através de tecnologias simples e baratas, se estivéssemos disponíveis. E se abordar a questão da água, digam que diariamente metade das pessoas em países em desenvolvimento ficam doentes devido ao consumo de água contaminada. E 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso à água limpa. No caso da alfabetização, 20% da população mundial não sabe ler, escrever, assinar seu nome ou fazer contas simples. A educação é o caminho para o fim da pobreza. É o primeiro passo para prevenir e eliminar a maior parte dos problemas brasileiros e mundiais. E onde o Rotary chega? Aonde o Rotary chega, os que têm fome são alimentados. Os sem teto conseguem abrigo. Os que não têm o que vestir recebem roupas. Crianças são vacinadas. Os analfabetos têm a oportunidade de aprender a ler, escrever e fazer contas. E milhares de pessoas têm acesso à água limpa para beber, cozinhar, tomar banho
e lavar suas roupas. Companheiros e companheiras, essas são histórias do Rotary. Nós, rotarianos, trabalhamos para transformar vidas. E ao fazermos isso, valorizamos as pessoas que não se sentiam valorizadas. Levamos esperança aonde ela não existe. Essas histórias são a representação da imagem pública do Rotary. Por isso devemos contá-las de maneira breve e inspiradora, para que cause impacto na vida das pessoas. Não podemos continuar fazendo as coisas da forma como elas têm sido feitas, pois o mundo já não é o mesmo. Precisamos ter coragem, ser flexíveis e tolerantes. Em 1911, Poerres disse: se o Rotary estiver destinado a ser mais do que algo passageiro, será porque nós aprendemos o quanto é importante tolerar nossas fraquezas mútuas. Ou seja, aprendemos o valor da tolerância. Precisamos lembrar que a força presente nesta reunião de hoje, festiva, onde estão reunidas pessoas de experiência de vida completamente diferentes, faz o Rotary ser o que é. Quando entendermos isto, chegaremos à conclusão de que não faz sentido algum procurarmos apenas as pessoas que são exatamente como nós para se juntarem aos Rotary Clubes. O Rotary é um lugar onde as diferenças são assimiladas e aceitas, ao passo que sabemos que o Rotary é diferente em cada distrito, ele também pode ser diferente em cada clube, contando que estejamos trabalhando pelo mesmo alcance das mesmas metas, compartilhando os mesmos ideais. O Rotary será grande o suficiente para abrigar todos nós, não importando se o nosso clube se reúne em hotel, restaurante, salão de igreja, cervejaria, associação de bairro ou na casa da amizade. Também não deve importar se durante a reunião estamos consumindo uma refeição completa ou somente uma fatia de pizza ou talvez um simples lanche. O que importa é como o rotariano e cada um de nós possa dar de si antes de pensar em si. O compromisso de aumentar a participação dos jovens depende do futuro do Rotary. Ele foi fortalecido em 2010, quando representantes do Conselho de Legislação aprovou as novas gerações, com a 5ª Avenida de Serviços. Essa nova linha de ação de serviços aumenta o valor dos programas pró-juventude e seu impacto no futuro do Rotary. Muitas das qualidades de que mais precisamos e que mais valorizamos no Rotary são qualidades associadas à juventude, como o entusiasmo, o espírito positivo. Os jovens possuem um otimismo natural e procuram maneiras de realizar as coisas e não desculpar para justificar porque não deram certo. Outra qualidade da juventude é a flexibilidade. Para crescer o Rotary deve ser flexível o suficiente para mudar com o mundo em constante mutação. Devemos estar abertos a novas ideias e perspectivas. Vocês hoje imaginam o Rotary sem as mulheres? A admissão de mulheres a partir de 1989 representou o maior impulso para o crescimento do Rotary, desde a fundação do primeiro clube em 1905. As mulheres não só contribuíram para o desenvolvimento do quadro associativo, como trouxeram uma nova injeção de ânimo para o Rotary Clubes, com suas ideias e entusiasmo. É chegado o momento de darmos um novo e ousado passo para o futuro, convidando mais e mais mulheres para os quadros de nossa organização. É um verdadeiro exército qualificado de voluntárias, animadas por o mesmo ideal. O ideal de um componente absolutamente essencial
para valorizar todas as nossas ações. É mais do que na hora de sermos proativos, é chegada a hora de dizer: vamos tentar algo novo, em vez de nós não fazemos isto aqui no nosso Rotary. Essa atitude arrojada fortalecerá nossos clubes hoje e trará uma organização mais robusta amanhã. Portanto, companheiras, companheiros, o futuro do Rotary está em nossas mãos. Realizemos sonhos, fortalecendo comunidades e unindo continentes. Para isso necessitamos nos conhecer para envolver a humanidade, para fazer a paz através de servir, vivendo o Rotary e transformando vidas. E que no futuro possamos fazer o Rotary brilhar. Parabéns, Rotary. Obrigado. Sucesso a todos. Governador eleito Silvio César da Rosa, suas palavras mais uma vez me entusiasmam e são uma grande motivação para que eu prossiga no meu trabalho nesse ano rotário. Muito tenho lido também sobre o Rotary e o que mais me deixa feliz e me traz muito entusiasmo realmente são as ações, a começar pelas nossas comunidades tão carentes, e essa sensibilidade nós temos que fazer desabrochar em todos os clubes. Muito apropriadas as suas palavras, e neste momento também eu quero já lhe desejar uma profícua governadoria. O tempo está passando e logo, dia 28 de junho, já será a sua posse. Então, em agradecimento, eu quero lhe passar o certificado que diz o seguinte: conferimos o presente certificado ao governador eleito 2014-2015, companheiro Silvio César dos Santos Rosa, pela palestra proferida no dia de hoje, com o tema Os 109 anos do Rotary Internacional e os desafios para o futuro. Muito obrigada pela sua presença e por tão belas e profícuas palavras para todos nós rotarianos que sentimos que precisamos sim de rotarianos que nos estimulem a viver todos os nossos dias com esse entusiasmo. Também em suas mãos um livreto que foi distribuído na nossa solenidade em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que conta a contribuição dos gregos para Nossa Senhora de Desterro, para a identidade de Florianópolis. Essa solenidade foi feita pelo Rotary Clube de Florianópolis, em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, em homenagem à colonização grega, que completou 130 anos de imigração e que muitos ainda, seus descendentes, residem aqui em Florianópolis.